é isso que o meio de cultura acaba sendo. Ele vira um meio nutritivo, sim, mas ele também é onde os metabólitos estão sendo excretados, né? E se eu ainda assim, além disso, tiver todas as células, os fragmentos de células mortas ali presentes, a gente está favorecendo processos em que as células vão acabar levando, né? Vão entrar num processo de intoxicação metabólica. Então, não é uma boa ideia. O melhor é a gente ir trocando esse meio a cada 48 horas, para algumas linhagens 72. Depende de qual célula a gente está trabalhando, qual é a velocidade com que ela prolifera. Aqui vocês têm, então, um outro tipo celular, né? É uma célula fibroblastoide, e está representando para você células aderentes. A grande maioria das células que se isola são células aderentes, né? Porque as células dentro dos órgãos que constituem os diferentes animais, a gente tem uma quantidade muito maior de células que aderem sobre matrizes ou que aderem a outros tecidos. Então, quando a gente vai fazer cultivo, essa é a realidade que a gente mais vai encontrar, então, são células aderentes. Aqui, então, vocês conseguem também enxergar, ó, essa está em baixa confluência. Vocês conseguem ver aqui duas células dividindo, que eu estou marcando para vocês. E a gente consegue ver pontos de adesão dessa célula. A gente consegue identificar núcleo, a gente consegue identificar as bordas celulares e os prolongamentos, ó, que elas fazem para se comunicar, as junções comunicantes que elas estabelecem. Depois, vocês têm aqui o mesmo tipo celular, tá? Só que ela está em muito maior quantidade. Eu vou fechar minha câmera aqui, porque está dando sinal de que a minha internet está ruim, tá? Então, o mesmo tipo celular, só que é um tipo celular que está numa confluência muito maior, né? Tu vê que tem muito mais células, as células estão muito mais próximas. Mas é uma foto, não é pintura, não.
Pessoal, desculpa, caiu minha rede aqui. Estão me ouvindo? Eu não vou nem abrir a minha câmera, porque eu fiquei com medo aqui que caia de novo. Tá, então vamos lá. Acho que o finalzinho aqui vocês não estavam nem escutando. Então, estava falando aqui para vocês que nessa imagem vocês têm aquele mesmo tipo celular da anterior, porém em maior quantidade de células, no que a gente chama, então, aqui de confluência, tá? Porque vocês conseguem ver que a gente tem várias células grudadinhas uma nas outras, né? Então a gente tem as células grudadinhas umas nas outras. Nesse caso aqui, que é uma célula de conjuntivo, tecido conjuntivo, a gente vê uns espaços, que nem esse aqui, aqui tem outros que não tem célula, porque ela não é um epitélio que vai formar uma célula grudadinha na outra, né? Aqui a gente já enxerga, ó, elas bem grudadinhas umas nas outras, bem grudex mesmo. Então vocês enxergam aqui, ó, os contornos das células. E esse aqui é um sistema de cocultivo, tá? Então vocês estão vendo embaixo aqui, formando esse tapete, ó, onde eu tô colocando coisas, é uma linhagem de estroma de medula óssea. E sobre elas, essas bolinhas redondinhas, que parece que estão sentadas em cima desse tapete de células, aí são células hematopoéticas em diferenciação, tá? Essas celulites aqui. Então, a gente pode fazer sistemas desse tipo também, de cocultura de células no sistema de cultivo celular. Tá? Para estudar, por exemplo, interações, célula a célula, ou realmente porque uma célula depende da presença da outra para que ela possa proliferar. Então, nessa situação aqui, essas células que estão sobre as outras, né, que estão sendo cultivadas sobre esse tapete, elas dependem da nutrição e de alguns fatores de diferenciação que são expressos pelas células que estão ali do estroma de medula óssea. Com células aderentes, a gente também pode obter imagens de microscopia eletrônica de varredura. E aí a gente pode ter esse tipo, né, de situação, como vocês estão vislumbrando aqui, onde a gente enxerga, ó, com muito maior detalhamento os prolongamentos que as células colocam, as interações que elas fazem. A gente já tem uma boa ideia de 3 dimensões, a gente vê, né, que ela tá aderente, mas que ela tem uma parte que está para cima, né? A gente vê assim parece um bombom, né? E na figura à esquerda aqui vocês também conseguem enxergar ó, as células em branco, né? E todo esse montinho são prolongamentos aqui, são junções comunicantes proteicas que as células estabelecem entre elas e delas com o substrato no qual elas vão se aderir. Então a gente enxerga isso aqui, enxerga aqui também, ó, elas estão grudando através dessas junções aqui comunicantes que ela está estabelecendo sobre esse material que está aqui embaixo, né? E ela está conseguindo aderir. Em que tipo de material será que as células aderem para a gente conseguir cultivar? Lembram que eu falei para vocês que as células, as culturas de células começaram lá no início do século passado, 1900 e
1910, 15, por ali, as primeiras. Então, era vidro, né, nessa época que se usava como substrato de adesão. Hoje em dia, a maior parte do que se utiliza é plástico. Uhum. Mas a gente também pode ter cultura das células sobre materiais que a gente queira justamente desenvolver para fazer implantes, para fazer estruturas tridimensionais, qualquer material em que a célula consiga estabelecer essas junções. Então, normalmente são materiais que vão ter algum nível de carga, para as células conseguirem fazer essa adesão proteica. E materiais que tem estudos, inclusive, nessa linha, tá? Materiais que têm um grau de porosidade. Tá? Quanto maior a porosidade, mais fácil a célula adere. Tá? Porque daí tem mais pontos de ancoragem. Cada microporo vai ser um ponto onde a célula vai conseguir se agarrar. Tá? Implante de que tipo? Depende do implante, tá? Quando o transplante autólogo de células-tronco é feito com células-tronco, né? E a maior parte das células, quando se injeta as células, acho que é nesse sentido que tu está perguntando, né? Aí sim, é basicamente célula-tronco. Mas hoje em dia a gente já tem sistemas em que tu tem com um material poroso, se faz e biocompatível, se faz o molde, por exemplo, de uma orelha no material biocompatível e daí se coloca as células tronco ali para se diferenciarem. E aí tu vai conseguir fazer aquele pedaço de órgão, isso já existe. Já existe sim. Para fazer, já tem alguns trabalhos tentando fazer isso para vasos também. E depois tem as culturas de organoide que a gente vai falar. A grande vantagem de se trabalhar, então as vantagens existem, né? Vantagens e desvantagens de se trabalhar com células em cultura. A grande vantagem em termos de pesquisa é que a gente vai ter uma amostra de constituição homogênea. Eu conheço essa amostra, eu sei quem são as células que estão ali, eu sei que todas as células são iguais, né? Então, a constituição homogênea e as características são conhecidas. Elas permitem, né, como vocês viram ali, o acesso direto às células, evitando, então, perdas por processos de biotransformação, de excreção e de distribuição para outros tecidos, que é algo que acontece, por exemplo, se eu for usar uma cobaia, né? A gente vai estar estudando o mecanismo, está estudando um novo medicamento, usando para fazer screening, né? E a gente for fazer com animais, a gente precisa de quantidades muito maiores do extrato vegetal ou da substância que a gente está fazendo a síntese, né? O que seja lá o que for que a gente estiver testando ou analisando, a gente vai precisar de grandes quantidades se for usar em cobaias, mesmo que sejam camundongos, comparado à quantidade que a gente vai precisar para fazer em células em cultura. Porém, o fato, então, da gente ter acesso direto à célula e evitar esse tipo de perdas é uma vantagem, mas também pode vir a ser uma desvantagem, tá? Porque sai da estrutura tridimensional, a gente vai falar nisso. A outra questão que é importante a gente salientar é que o controle do ambiente, né, no qual a célula está se desenvolvendo é totalmente nosso. A gente é responsável, né, por controlar o pH em que a célula está, porque a gente controla o pH do meio. É possível controlar a temperatura em que a cultura está sendo mantida. A gente
precisa estar controlando a pressão osmótica, ou a gente pode alterar a pressão osmótica para ver qual é o efeito. É possível controlar a tensão de oxigênio e de CO2, então a atmosfera em que a célula está crescendo, e a gente pode manter as questões, né, de condição nutricional relativamente constantes através da quantidade de meio de cultivo e de nutrientes nesse meio de cultivo. Comparando com o uso de animais, né, onde a gente não pode, a gente não consegue mandar, né, na cobaia dizendo, ó, come tanto. A gente oferta, mas eu não tenho a garantia. Né? Algumas outras coisas a gente não controla, se a gente for pensar no organismo como um todo. Porém, quando eu tenho o organismo como um todo, existe a questão tridimensional preservada. Então, ao mesmo tempo que a gente levar para a cultura é uma vantagem por ter acesso direto, ter controle, né, e ter a visualização da morfologia e poder trabalhar com quantidades pequenas de amostras e do que a gente tiver em desenvolvimento, a gente vai estar fazendo a transposição da geometria tridimensional para bidimensional. Então, eu posso ter interações entre células um pouco diferentes e eu não terei os processos de farmacocinética ou toxicocinética acontecendo, porque eu não vou ter diferentes órgãos, né? Então, a gente perde essa característica e isso é importante ter sempre em mente. Outras desvantagens é que, embora tenha, né, aparentemente seja tudo mais simples, por ser em menos quantidade, na verdade, são técnicas bastante especializadas e o custo do material é bastante alto se eu comparar com o custo de manutenção de cobaias de laboratório, por exemplo. Mas a gente tem todo um aspecto ético muito mais interessante no trabalho com cultura de células, né? Porque a gente não está fazendo sacrifício de nenhum animal, principalmente quando a gente está trabalhando com células de linhagem celular, né? Adquirida. A taxa de crescimento celular, que é a taxa para fazer a duplicação, né, de células, pode ser um limitante também para as culturas, principalmente quando a gente estiver falando de células que têm uma taxa de replicação muito baixa. Por exemplo, as células da linhagem de qualquer linhagem proveniente de sistema nervoso pode nos levar a essa situação. E é necessário o uso, então, de técnica séptica, de pessoal treinado, tem que saber para a gente como trabalhar com isso, para que a gente não tenha uma cultura de bactérias ou uma cultura de células animais com bactérias, né? A gente quer só as células. O que as células em cultura precisam, né? Para a gente ter esse cultivo acontecendo. Elas precisam de um meio nutritivo, que será o meio, então, que a gente chama de meio de cultura, que vai ser o meio responsável por entregar a essa célula toda a nutrição que ela precisa. Esses meios vão ter aminoácidos, vão ter vitaminas e vão ter glicose em diferentes proporções, né? A gente tem meios com baixa quantidade de glicose e meios com alta quantidade de glicose. Muitas vezes, e a grande maioria das vezes, a cultura, para ser mantida, precisa que o soro seja suplementado, que o meio de cultura seja suplementado com soro. Esse soro que eu estou falando aqui, o principal soro utilizado é o soro fetal bovino. Esse soro, ele vai ser fonte, tá? De proteínas de adesão
O substrato vai ajudar com a adesão ao substrato. Ele também vai ajudar com fatores mitóticos, vai induzir a proliferação das células, né, a mitose, e ele também pode contribuir com ligação, né, de substâncias lipossolúveis. Então, ele é necessário para que essas células aumentem de quantidade, para que as células possam efetivamente aumentar de número, né, na nossa cultura. O principal soro, tá, Yuri, usado é o fetal bovino. Existe soros, dá para usar soro de cabra, é outro bastante usado. Pode ser soro fetal pode ser soro de cavalo. E hoje em dia existe o soro reconstituído, né, um soro artificial, digamos assim. É uma mistura de proteínas, né, contendo esses fatores, proteínas de adesão, albumina, né, e algumas outras proteínas típicas do soro sanguíneo mesmo, e que são vendidas, então, como um soro artificial, tá? Um soro preparado em laboratório. Porém, o custo desse soro quimicamente definido, né, desse soro que é um soro comercial, sem ser obtido a partir de animais, ele ainda é muito alto. Ele ainda inviabiliza quase a sua utilização. E se continua usando, então, soro fetal bovino. Em geral, se esses... a fonte de soro, né, é de abatedouros e locais que fazem, então, o sacrifício, né, de animais para consumo, tá? E aí se aproveita a questão do soro. Então, a quantidade de soro que vai ser suplementada no meio vai depender do tipo celular, tá? Tem células, a maior parte das células exigem 10% de soro fetal bovino junto do meio de cultura. Existem células menos exigentes, que vão bem com 5%, e tem outras que são bem complicadinhas de cultivar, né, porque elas vão requerer cerca de 20% de soro. O soro também é uma importante fonte de contaminação. Ele pode vir contaminado com bactérias, ele pode vir contaminado com micoplasma, então, e ele precisa ser inativado, que a gente fala, né? A gente precisa fazer com que as proteínas antigênicas do sistema complemento, principalmente, sejam inativadas para a gente não ter problemas de causar choque, né, nas células em cultura. Junto com a glicose, o soro vai ser responsável por manter a pressão osmótica, a osmolaridade constante, e por causa da presença de proteínas, né, que também tem um efeito de tamponamento por causa das cadeias laterais de aminoácidos, o soro também vai ajudar a manter o pH da cultura. Mas além, então, do meio de cultura, contendo a suplementação com soro, as células, para serem cultivadas, também vão exigir uma fase gasosa que mimetize a tensão normal de oxigênio, né, e CO2 presente nos vasos e nos tecidos.
Então, embora a gente respire aí 98% de oxigênio, né, e a saturação normal seja 98%, nos tecidos propriamente, a saturação costuma girar de oxigênio em torno de 95%, tá? Exceto no tecido sanguíneo, né? Então, os sistemas de cultura, né, as estufas para a cultura de células, elas são estufas diferenciadas, porque elas vão ter um sistema de injeção de CO2, além de ser uma estufa úmida. Então, ela vai ser uma estufa com um grau de umidade, vai com uma bandeja com água presente nessa incubadora, com manutenção de temperatura mais controlada, então é uma estufa que tem uma jaqueta, que a gente fala, não, tem a parte externa com uma jaqueta de ar ou de água para melhorar o controle de temperatura, mas o principal diferencial dela é que ela vai ter a conexão com o cilindro de CO2, fazendo, né, a injeção de 5% de CO2 além do ar atmosférico. Então, a gente trabalha com um sistema que é 95% ar e 5% CO2. Até que foi 2 vezes aqui. A temperatura que a gente vai setar essa incubadora vai ser uma temperatura condizente com a temperatura fisiológica daquele tecido. Para a maior parte das culturas, isso vai ser 37 graus, né? Mas se eu estiver fazendo cultura de célula de pele, por exemplo, já não vai ser 37, vai ser 35, porque a temperatura da pele é um pouco menor. Então, depende de que tecido a gente vai falando e de que animal a gente extraiu essas células. E como a célula, né, se for de natureza aderente, vai precisar aderir em alguma coisa, a gente vai poder, então, trabalhar com substratos de adesão de diferentes tipos, né? O vidro foi o primeiro deles, ainda pode ser utilizado, mas tem o inconveniente de quebrar, né? Ele pode ser reutilizado, esse é o conveniente, mas ele tem o inconveniente de quebrar. Hoje em dia, a maior parte dos substratos são plásticos, né? Não é um plástico qualquer, é um plástico para cultivo, né? Um plástico que sofre um tratamento para ter cargas e para ele ser bem homogêneo ao longo de toda a sua superfície. E existe ainda as matrizes tridimensionais e os microcarreadores. A gente já vai olhar isso. Então, aqui vocês têm, ó, alguns exemplos de substrato, tá? Para fazer massa de células, né, para a gente conseguir proliferar células e conseguir bastante quantidade, normalmente se trabalha com garrafas de cultivo, que nem essas que estão aqui à esquerda acima. E existem garrafas de diferentes tamanhos, tá? De 25 centímetros quadrado, de 75 centímetros quadrado, de muitos outros centímetros quadrados, que eu já nem me lembro mais o tamanho que é. Essas garrafas, então, de cultura, elas permitem que as células proliferem em grande quantidade e são fáceis de manutenção. Essa tampa que elas têm, hoje em dia a gente pode comprar tampa com filtro ou sem filtro. E essas tampas, elas podem ficar, então com filtro vai ser um sistema semiaberto, e se for sem filtro, a gente pode trabalhar com ela totalmente fechada, ou tem um sisteminha em que a gente faz um meio giro assim na tampa, ela faz um cliquezinho e ela também vai ficar semi-aberta para fazer a troca gasosa. E quando a gente quer usar para uma linha mais de experimentação e de desenvolvimento, aí a gente vai trabalhar com as placas, né?
para a cultura com diferentes tamanhos de cavidades ou poços, né? E essas cavidades ou poços podem ser quadradas, como esse exemplo aqui, podem ser retangulares ou podem ser arredondadas. E de diferentes tamanhos, tá? O que vai definir qual delas que eu vou usar é o tipo de experimento que eu quero fazer, tá? Aqui é só estética mesmo, tá, Rayane? Então, de pele foi só... porque isso é foto de fornecedor, tá? Daí é só porque fica bonito. Elas sempre ficam deitadas. Tá? Para fazer cultura, elas sempre vão ficar deitadas. Depois, se eu conseguir, eu compartilho com vocês aqui na tela um vídeo que a gente fez lá do laboratório. E aí vocês conseguem ter uma dinâmica, enxergar um pouco melhor essa dinâmica aí de como é que funciona isso. Buenas, deixa eu ver aqui onde é que eu estava aqui. Tá, então, mas sempre vai ser deitado, porque a ideia é que tu tenha um ambiente em que o teu meio, né? Deixa eu desenhar aqui, eu não sou muito boa de desenho, mas vai. A ideia é que tu tenha a superfície, né, com as células aderidas no fundo dessa superfície. E aí, então, a gente vai ter um meio de cultura, né, que vai tá cobrindo essas células. Né? Então, a gente vai ter um meio de cultura cobrindo isso aqui tudo. Por isso que ele fica sempre deitadinho, tá? E existem também os sistemas de microcarreadores, tá? Como esse que está representado aqui para vocês. Vocês vão ter que fazer um esforcinho agora para enxergar. Tá? Isso aqui é uma microesfera. Ó, aqui o tamanho da barra aqui é 50 micrômetros. Então, são microesferas, normalmente de poliestireno, ou BIDs também, tá? E elas estão recobertas com célula. Né? Se vocês olharem ali, ó, aqui tem um núcleo de uma célula, aqui vocês têm o núcleo de outra célula, aqui vocês têm mais um núcleo. Então, a gente está vendo que essa esfera está recoberta com células que cresceram na volta dela. Mais ou menos como uma bola de couro que a gente vê que tem todos aqueles pedacinhos de couro na volta, mas lá dentro não tem nada, né? A gente enche com ar. Então, esses sistemas de fazer o crescimento em microesferas ou BIDs permitem que a gente leve células que são aderentes para crescimento em volume e não em superfície. Então, quando eu desenhei aqui do lado para vocês esse meu esquema lindo, né, mas que vocês acredito tenham enxergado que é uma célula do lado da outra e tal, então a gente vai estar fazendo um crescimento em superfície. Quando eu quero ir para sistemas produtivos para fazer vacinas a partir da infecção de vírus nessas células, quando eu quero fazer uso de cultura de células para fazer anticorpos monoclonais, a gente vai precisar levar isso para volume, porque senão, como que a gente vai cultivar em superfície? Imaginem o tamanho das superfícies para a gente conseguir ter uma boa capacidade produtiva, né? Então, em função disso, a gente leva para essa ideia do uso das microesferas. Coloquei aqui para vocês, ó, algumas questões de... Os passinhos, esses aqui? Cada um desses passinhos? É para te fazer... tu pode fazer titulação, tu pode fazer tratamento, depende do que tu quer fazer. Por exemplo, quando eu quero fazer um ensaio eu posso pegar um conjuntinho desses aqui, ó, uma linha dessas aqui de 4 passinhos e tratar com uma droga que eu estou querendo ver se tem efeito tóxico. Ou eu posso, sabe, em diferentes concentrações, fazer uma curva de concentração.
eu posso, em cada um desses pocinhos, colocar vírus para crescer. Eu posso, em cada um desses pocinhos, colocar uma membrana que eu quero testar o crescimento, né, ou a toxicidade. As células são cultivadas ali mesmo, sim, exatamente. Pode botar as células em suspensão, ou tu pode, aí o que vai fazer? Tu vai tirar as células dessas garrafas, contar as células e vai colocar elas dentro desses pocinhos. Eles têm tampa, tá? Eles têm tampinha, todos eles têm tampa. Que aqui na foto tá sem a tampa. Isso, Yuri, também pode ser para extrato de planta, a gente pode cultivar, pensa só, para vírus, ele é obrigatoriamente para ele replicar, ele tem que replicar dentro de células, né? Os vírus não têm capacidade, eles são invasores celulares obrigatórios. Então, para fazer isso, a gente precisa cultivar células. Então, eu vou infectar as células com vírus e eu posso ver se o meu extrato ou a minha droga em desenvolvimento está inibindo o crescimento desse vírus. Ou eu posso cultivar células aqui, células tumorais, e colocar extrato de planta, drogas em desenvolvimento, para verificar se ele tem um efeito antitumoral. Né? Então, a gente usa essas plaquinhas, né, esses diferentes postos, para fazer os testes mesmo. Que mais? Só coloquei aqui para vocês saberem que para manter um laboratório de cultivo é necessário, além de técnica séptica, né, com lava-se mão, luva esterilizada, trabalhar em fluxo laminar, né, a lavagem de materiais ela precisa ser diferenciada, eu não posso ter resíduos de detergente. O pessoal precisa ser treinado, obviamente, mas a gente também necessita, né, em relação a outros laboratórios. Claro que vai precisar de geladeira, de água purificada, as coisas básicas de laboratório, né? Mas além disso, a gente vai precisar obrigatoriamente de um fluxo laminar vertical para fazer as células serem a manipulação dos nossos cultivos num ambiente asséptico. A gente vai precisar daquelas incubadoras, aquela estufa que tem a injeção de CO2 e a capacidade de tornar o ambiente úmido, né? Meu Deus, me faltou a palavra. Bandeja de água. A gente vai precisar de um microscópio invertido para conseguir enxergar as células, porque não pode ser um microscópio normal. O invertido ele tem o condensador em cima e as objetivas embaixo, então eu não preciso virar a célula de cabeça para baixo para enxergar. E preferencialmente a sala de cultivo ela é isolada e com pressão positiva, né, para as coisas não entrarem para dentro daquela área e sim saírem dali para fora. Exceção é feita se eu estiver trabalhando com células que estão infectadas por vírus. Tá? Daí, no caso da infecção por vírus, a gente trabalha com pressão negativa, porque daí a gente não quer que o vírus saia. E aí vamos chegar na parte legal, né? Para que a gente usa esse negócio todo, então, em termos aí de produção, né, de compostos biotecnológicos? Então, em termos na parte de pesquisa, né, para a gente chegar a novos produtos ou para entendimento, né, de ações, a gente pode usar modelos de cultura de células para estudar a atividade de compostos que atuam dentro das células, para estudar como ocorre o fluxo intracelular de moléculas, para estudar as interações entre células ou do meio intra e extracelular, para estudar como é formado e secretada algumas substâncias, principalmente se essas substâncias forem substâncias que nos interessam.
por exemplo, depois de entender como que eram produzidos e secretados os anticorpos monoclonais, a gente passou a conseguir produzir anticorpos monoclonais em grande quantidade dentro de sistemas de bioreatores, e hoje a gente tem toda uma linha, né, de biofármacos que são anticorpos monoclonais para tratamento de câncer, né, ou de artrite reumatoide. E também pode usar para estudos genéticos, farmacológicos e, eventualmente, microbiológicos, né? Aqui se destaca mais para a linha de vírus, né? Que é obrigatoriamente um invasor de células. Então, aqui eu coloquei algumas figurinhas para vocês, que são figurinhas interessantes para você, só para você ter uma ideia. Então, aqui é um estudo de interação célula-célula, né? Então vocês conseguem ver aqui, ó, uma célula interagindo com a outra, aqui nesse... Oi. Para trocar de cor. Lembra uma galáxia. Aqui, ó. Vocês enxergam a interação. Então, vocês têm marcado aqui no A, é uma célula, aquela célula de estroma. Essa aqui é uma célula, no B aqui são células da linhagem hematopoética. E esse era um estudo de interação entre a célula do estroma com a linhagem hematopoética. E aí a gente consegue ver aqui nesse ângulo, ó, que tem um direcionamento, a gente marcou aqui em vermelho, era um tipo de lipídio. Tá? Então a gente vê direitinho que esse lipídio, ó, vocês veem ali que tem um adensamento, né? Tá bem mais vermelho, mais fluorescente, uma marcação fluorescente, aonde as células estão se fazendo contato, e a mesma coisa vocês enxergam aqui. Existe um capeamento que a gente fala, né? Um direcionamento desse lipídio para aquela região de contato. Mesma coisa aqui, é um outro ângulo. A gente também vê que tem um direcionamento marcado em verde, aqui a gente tinha o receptor para GM-CSF, e aí essa em G é um cofocal, né, mostrando que eles estão colocalizados, os vermelhos e os verdes estão no mesmo lugar, mostrando que esse lipídio interagia com esse receptor, tá? Esse é o mesmo tipo, é um trabalho que foi feito com cocultura desse tipo aqui, ó, dessas células aqui. A célula de estroma que está aqui embaixo. E as células mieloides, que são essas bolinhas que estão por cima. Essas fotos são todas minhas, tá? Essas aqui não. Mas essa aqui é minha e aquelas essas aqui também são minhas. Essas colorações aí são fluorocromos ligados a anticorpos, tá? A gente marcou essas células para um anticorpo contra o gangliosídeo GM3 em vermelho e contra o receptor de GM-CSF em verde. Não é a cor delas mesmo, tá? São fotografias feitas na fluorescência, daí tem que ter um microscópio de fluorescência para isso. Elas são captadas no microscópio com essa característica. E aqui é um outro tipo de marcação também que são feitos. Aqui vocês estão enxergando citoesqueleto de actina. Então, isso tudo que está em vermelhinho aqui marcado, ó, fazendo essa rede na volta do núcleo
e tem um pouquinho marcando membrana, é a actina. A actina é um filamento, né? O formador de citoesqueleto que dá estrutura para a célula e para a membrana. Então, é um outro tipo de marcação. Então, esse tipo de coisa dá para fazer com célula em cultura para entender os processos. Hoje em dia, evoluiu muito as coisas, né? E a gente já tem à disposição sistemas de cultivo que tentam trabalhar, mimetizar melhor o ambiente, formar ambientes mais próximos daquilo que ocorre de fato nos organismos. Então, por exemplo, essas duas fotografias aqui são da Fiocruz, tá? É o mesmo organoide que está à esquerda e à direita, só que a esquerda é uma foto de microscópio invertido, e à direita vocês têm marcado com microscopia de para microscopia de fluorescência. Isso aqui não é uma célula, isso aqui é um conjunto de células. Então, na foto da direita, tudo que vocês estão enxergando ali, aquele monte de pontinho verde que vocês estão vendo, é uma marcação para núcleo, tá? Então, cada pontinho verde desse é um núcleo. O que significa que quando vocês estão enxergando isso que está aqui à esquerda, vocês estão enxergando uma maçaroca de células, tá? Que é o que a gente chama de cultura de organoides. Então, essas células, elas são cultivadas, normalmente se faz isso com célula tumoral, elas são cultivadas num plástico que foi revestido, né, foi tratado para ser uma superfície apolar, e como ele tem esse tratamento para ele ser apolar, a célula não consegue aderir. Quando a célula está ali em cima desse substrato e ela não consegue aderir, ela vai crescer solta. E aí ela começa a proliferar soltinha, uma em cima da outra. E vai formando essa estrutura que a gente chama de organoide. Porque ela não é um órgão propriamente, não dá para dizer que aquilo ali formou um órgão, mas ele assume uma geometria que passa a ser próxima, mais próxima do que acontece de fato nos organismos. E isso tem sido bastante utilizado no entendimento, né, da formação de tumores, principalmente tumores sólidos, e também no screening, hoje em dia, de extratos ou substâncias que tenham um potencial antitumoral, para ver se elas também irão conseguir agir sobre tumores sólidos. O núcleo mais escuro aqui não é um núcleo, tá? É porque tem um adensamento maior de células e tu tá enxergando isso aqui num microscópio óptico. Então, como tem mais célula no miolo, né? Mais célula aglomerada, passa menos luz, né? Por isso que a gente enxerga mais escuro, tá? Tá passando menos luz, então tu enxerga ele mais escuro. E na borda tem menos célula, passa mais luz, então tu enxerga mais claro. É só por causa da aglomeração de células. Então, e esse núcleo, ele recebe menos nutrição também, tá? Esse núcleo do organoide, né? Vai receber menos oxigênio, ele vai receber menos nutrientes. E algumas vezes, dependendo do tipo de tumor que se consegue fazer isso, tu enxerga, inclusive, a formação de vasos, microvasos. Então, os tumores angiogênicos, que a gente fala, né, que são capazes de formar rede vascular, também podem fazer isso em células cultivadas, tá? Vou voltar naquela imagem lá, ó. Quando a gente quer fazer esse tipo de cultura de organoide, normalmente se utiliza placas desse tipo aqui, ó, grandes assim, ou até placas de Petri, daquelas plaquinhas de Petri pequenas, para fazer os organoides.
E tem gente fazendo não apenas com tumor, tá? Então, saiu há pouco tempo na mídia, não sei se vocês acompanharam, um pessoal da USP, se eu não me engano, que está fazendo mini cérebros, eles chamam, culturas de mini brain, né? Que são essas culturas organotípicas, assim, né? Formando organoides, formando uma estrutura que não é um cérebro, obviamente, mas que tem uma estrutura tridimensional que se aproxima mais da realidade do sistema nervoso, porque cresce formando esses organoides. E para tentar se assemelhar a questões de formação de pele ou de epitélio pulmonar, a gente tem hoje em dia à disposição o cultivo sobre insertos, tá? Que aí é esse exemplinho que eu coloquei aqui embaixo para vocês. Então, aqui vocês, esse de fora, ó, esse cilindro que está marcado por fora, ele é o cilindro daqueles poços, né, das cavidades de cultivo. E sobre essa cavidade principal, se coloca um inserto. Se vocês olharem aqui, ó, ele tem aqui, ó, 2 ampários. Pode ser assim, ou ele pode vir com pezinho também, tá? São as duas formas que a gente tem. Então, ele fica posicionado, né, sobreposto a cavidade maior, e no fundo aqui, esse fundinho aqui, que eu tô pintando de azul, é uma membrana porosa, tá? Então, nessa membrana porosa, ou pode ser recoberto com colágeno, que nem esse exemplo que está aqui, a gente faz esse sistema de matriz tridimensional, ou faz com a membrana porosa, e o que que acontece? O meio de cultivo, ele está só embaixo, ó. O meio de cultivo está só aqui embaixo. Então, essas células, elas vão ser nutridas por baixo, e em cima elas vão ter ar. Como em cima o que elas têm é ar, o que que vai acontecer? Essas células que estão em contato com o ar, elas vão se estratificar, elas vão queratinizar e vão começar a formar uma estrutura semelhante à pele. Ou, no caso do epitélio pulmonar, uma estrutura semelhante ao epitélio dos alvéolos. E aí isso é interessante para estudar ou para desenvolver, né, medicamentos voltados para tratamento pela via pulmonar, né, aspirados, ou para estudar efeito de partículas, por exemplo, ou ainda, no caso das peles reconstituídas, que já se faz hoje em dia, né, inclusive com transplante da própria pessoa, se retira a pele de uma área da pessoa, se prolifera, né, essas células em laboratório, e faz massa, né, para recolocar na pessoa depois. Claro que normalmente isso é feito para cirurgias programadas, daí em que tu vai precisar de uma grande quantidade de pele para reconstituir uma área, tá? Porque demora para crescer, né? Sim, Yuri, verdade. Também tem um negócio de transplante autólogo células-tronco para linfoma não Hodgkin, que foi feito lá na USP e também usou esse sistema de organoide. São sistemas muito interessantes, tá, gente? Mas exige muito mais cuidado para trabalhar, porque é muito mais... São culturas de longo prazo que a gente fala, né? Não é uma cultura que tu vai fazer e vai usar em 72 horas. É uma cultura que tu começa a fazer e tu leva 3, 4 semanas para chegar nesse resultado. Então, perder isso aqui não é admissível, né? Então, tu tem todo um sistema de controle de ar, de controle de manipulação, né? Muito mais intenso. E é bem mais caro, né? Um custo bem elevado.
Bom, então ali a nível de pesquisa, né? Tanto de pesquisa em termos de conhecimento científico, mas também nessa linha de desenvolver, né? Na fase de desenvolvimento de produtos biotecnológicos. Depois que a gente tem isso desenvolvido, aí a gente pode pensar em uso de células, né, para produção mesmo, no processo produtivo de obtenção de produtos biofarmacêuticos. Aí eu coloquei aqui para vocês onde são, né, os principais pontos, né, que a gente identifica a utilização de cultura de células nessa linha de trabalho de produção, né, de indústria biofarmacêutica, né? Vacinas, então, né, por o vírus ser obrigatoriamente um invasor celular, para a gente fazer vacinas que sejam vacinas com vírus atenuado, né? Ou vacinas que usem um vetor viral para carrear a proteína de interesse, né? Que a gente quer fazer o desenvolvimento da resposta imunológica, aí esses vírus terão que ser cultivados em células, e para isso a gente vai precisar, né, cultivar células para poder fazer o cultivo do vírus. Anticorpos monoclonais é um outro ponto importante de utilização de células em cultura para obter, né, um biofármaco. Ou um anticorpo monoclonal para diagnóstico, tá? Porque tem muito na área de diagnóstico que a gente usa para fazer um ELISA, tu vai precisar produzir tem que ter anticorpos específicos. Para fazer, hoje em dia, já por citometria, se faz alguns diagnósticos de marcadores específicos para tumores, né? Para diferenciar o tipo de tumor. Aí tu vai precisar de anticorpo monoclonal, né? Então, na linha de diagnóstico, se tem bastante coisa de anticorpo monoclonal também. E para fazer esses anticorpos, a gente precisa de células de mamíferos em cultura. E na linha dos anticorpos monoclonais, a gente tem todos os biofármacos hoje para tratamento, principalmente de neoplasias, de câncer e de algumas doenças autoimunes, né? E aí entra essas linhas dos MABs, né? Os medicamentos que terminam em MAB. Caríssimos, sim, caríssimos. Já está diminuindo, tá? Os que já caiu a patente, como a gente fala, já está entrando linhas de biosimilares, e aí está baixando um pouco o valor, tá? Mas são caros. Aí a gente está falando do imatinib, bevacizumab, o Avastin é o bevacizumab. Deixa eu ver, acho que esse é o que está mais na moda hoje. Tem um monte de outros, né? Rofacizumab, nesses MAB agora tem vários. Mas também tem coisas mais antiguinhas que são feitas usando células em cultura, tá? Como a produção de eritropoietina, de interferons, de fatores de coagulação, tá? E eu não esqueci de colocar aqui, mas que tem, principalmente no Brasil, tem ganhado bastante investimento nesse sentido, de hormônio do crescimento, a somatotropina, que é produzida também usando células em cultura. Isso em função de que proteínas que são glicosiladas, proteínas que têm uma porção glicídica, né, associada, elas são mais facilmente produzidas usando células de mamíferos em cultivo, tá? Em bactérias, que para fazer a glicosilação é um pouco mais complicado. Então, essas vão ser situações em que a gente vai ter a utilização das células em cultura
como parte do processo produtivo, né, desses produtos de interesse farmacêutico ou para diagnóstico. E existe ainda a possibilidade do uso das próprias células como um produto, que é o caso do transplante, né, de autólogo de células-tronco ou do transplante de células de pele. Aí eu coloquei aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia bem rápida de como isso é produzido. De pele. Derme. Eu botei derme aqui, pele. Uhum. Hoje em dia a gente já tem as peles reconstituídas, né, que se compra para estudo, daí eu não trouxe para cá porque não entra na ideia de produto biotecnológico, mas não deixa de ser um tipo de possível utilização, tá, gente? Quando a gente pensa em que ganhou muita força, né, hoje em dia, a questão da utilização de peles 3D, né, reconstituídas, para o estudo de cosméticos, né, cosmecêuticos, e nessas linhas, em vez de usar animais, hoje em dia tem um investimento muito grande, né, na utilização e no desenvolvimento, então, dessas peles reconstituídas, e hoje já tem comercial, inclusive, para comprar, custa em torno de R$500 uma pelezinha, tá? Pequenininha, assim, de 1 centímetro por 1 centímetro, mais ou menos. Para fazer qualidade ou de desenvolvimento dessas, de cosméticos. Bom, para fazer os anticorpos monoclonais, então, se utiliza, né, vai ter que ter a incubação numa cobaia do antígeno de interesse para se obter, então, o isolado, né, contendo as células imunes do sistema imune, que vai ser a célula produtora do anticorpo, né? Então, tem que ter feito a indução de células linfocitárias, né, dos linfócitos B, que vão ser produtores daqueles anticorpos específicos. Em paralelo, se pega células mieloides tumorais, então, normalmente de mielomas mesmo, e vai se fazer a fusão dessas duas células, da célula tumoral mieloide, que é uma célula que cresce em suspensão, que é interessante, com a célula produtora do anticorpo, junta essas duas para ser uma célula só, isso é induzido, obviamente, por processo químico, não acontece de graça, e a gente vai ter o núcleo dessas duas células fusionado. Então, eu vou ter uma célula que tem uma característica de crescimento de alta performance, né, de alta taxa de crescimento, como uma célula tumoral, associado com a produção daquele anticorpo específico. Esse tipo de célula a gente chama de hibridomas. São hibridomas secretores de anticorpos, a gente vai ter hibridomas específicos para cada tipo de anticorpo. Então, o primeiro passo para desenvolver um anticorpo monoclonal é conseguir, e produzir, é conseguir desenvolver esse hibridoma. Uma vez que esse hibridoma foi desenvolvido, aí ele vai ser crescido, né? Ele vai proliferar, fazer uma sequência de clonagens, né, de células, ou seja, proliferação via mitose desse mesmo tipo celular. Se seleciona quais são as células que deu certo através de um processo de meio de seleção. E aí a gente vai ter a produção dos anticorpos monoclonais, porque eles serão excretados, né? Eles vão para o meio de cultivo, tá? Eles são secretados para o meio de cultivo. E uma vez que eles são secretados para o meio de cultivo, o próximo passo vai ser pegar esse meio e isolar. Então, esse é o processo de desenvolvimento. Eu vou pular aqui, porque eu quero mostrar para vocês, e já volto lá, tá?
que uma coisa é tu desenvolver e fazer em garrafinha, mas para a gente ir para o processo produtivo, eu vou precisar fazer o escalonamento, ou seja, tirar daquela garrafinha de cultivo e colocar num bioreator. Um bioreator, aqui é uma figurinha de um bioreator de verdade, olha a parafernália que vai ali dentro, mas ele é constituído, então, de um recipiente que vai ser preenchido, né, com meio de cultivo e células. No caso dos hibridomas secretores de anticorpos, elas crescem em suspensão, então é tranquilo, está todo mundo aqui dentro. Né? Como a gente não quer que essas células vão todas para o fundo, a gente precisa de um sistema que agite, né? Um sistema de pás ali, tipo pás marítimas, marítmicas, que vão agitar esse sistema e, numa rotação baixa, fazendo com que essas células fiquem sendo, né, mudando de local dentro desse sistema e estejam sempre recebendo nutrição e aeração. Na volta aqui, ó, vocês veem o sistema de jaqueta de água, que vai ser responsável pela manutenção da temperatura. Então, a gente controla a temperatura da água, por consequência, a gente está controlando a temperatura do sistema ali dentro. E aqui, através dessas tampinhas, ó, vocês estão vendo que nas tampas estão entrando e saindo caninhos? Então, são sistemas para fazer a inserção de meio de cultura novo, de retirada de algum nutriente e para fazer a injeção de ar e CO2. Então, o primeiro passo é passar para esse tipo de estrutura aqui, que é um reator pequenininho. Isso aqui é de bancada, isso aqui cabe em cima de uma bancada, tá? Como, por exemplo, se eu quiser fazer para secreção de eritropoetina, de interferon, de somatropina, que eu preciso de células aderentes, como é que eu vou fazer a célula aderente e crescer num bioreator? Usando os microcarreadores. Então, entra aquela historinha que eu mostrei lá para vocês. A gente faz as células crescerem sobre essas microesferas, né? Essas células serão as células produtoras, e a gente vai colocar estas microesferas no bioreator para que elas fiquem crescendo em suspensão, aquelas células mesmo que sejam aderentes, elas vão crescer suspensas nessa solução, porque elas vão estar nas microesferas. E aí, depois que se conseguiu levar para o sistema de bioreator e otimizar o processo para esse sistema, aí tem toda a parte do escalonamento para a produção industrial. Então, esse último aqui mostra bem isso. A gente tem a fase de desenvolvimento, que é laboratorial. Aí, o upstream, né, que é tu conseguir escalonar isso, levando para um bioreator. Depois, conseguir separar o teu produto das células. Então, normalmente vai ter que ter uma centrífuga, né, envolvida de grau semi-industrial. Em geral, sistemas de cultura, de produção com cultura, quando elas vão para grande escala de produção, em vez de ter um mega bioreator e uma mega centrífuga, se opta por trabalhar com equipamentos de volume intermediário e maior número, porque senão muda muito a configuração, as características do que foi desenvolvido lá na bancada. E aí, depois que se fez isso, vai ter a parte de downstream, ou seja, de conseguir fazer a separação do teu produto, né? O rompimento de células, vai ter que passar por sistemas de purificação, normalmente envolvendo cromatografia de afinidade. Algumas vezes uma ultrafiltração é necessária, para depois, então, colocar isso numa formulação, que pode ser uma formulação líquida, ou que pode ser uma formulação sólida. Tem algumas enzimas que são produzidas aí também através desse tipo de processo e que são administradas para as pessoas, principalmente na linha de tratamento para fibrose cística. Então, depois vai ter a formulação que vai ter que ser desenvolvida, testada, né, registrada para então ser
disponibilizada para uso. Por isso é tão caro, tá? Porque todos esses prazos envolvem bastante investimento, bastante dinheiro para conseguir fazer tudo isso, e a gente então trabalha com produtos aí de bastante tecnologia abarcada, com um custo elevado de produção, de desenvolvimento, e que, embora custem mais por unidade, acabam nos levando a tratamentos com melhores condições, né, de efetividade. Então, eles acabam sendo mais interessantes do ponto de vista de custo-efetividade. Tanto que hoje em dia, vocês sabem bem, quem acompanha um pouco isso, a gente já tem uma série de tipos de câncer aí que antes a gente diz, né, a pessoa tinha o diagnóstico, era certo que era só uma questão de anos de vida pela frente, e hoje em dia a gente tem cânceres que são totalmente curáveis, né, usando essas linhas de tratamento com biofármacos. Aí eu pulei aqui esse só para mostrar para vocês que isso também é uma opção, ó. A partir de uma célula tronco mesenquimal, né, a gente pode diferenciar em laboratório para outros tipos de células. Na verdade, tinha uma grande esperança de que isso fosse facilmente atingido, e hoje a gente sabe que não é tão fácil assim, tem que ter fatores de diferenciação bastante específicos para conseguir chegar nesses graus de diferenciação. Mas associado com materiais biocompatíveis específicos e alguma coisa de, às vezes a gente ainda não compreende bem qual é o fator, mas colocando com uma célula do mesmo tipo associada, a gente consegue induzir, né, a diferenciação. A gente já tem bons resultados, principalmente para condrócitos, né, produzindo órgãos cartilaginosos, né, com bastante facilidade na palavra, né, mas com ótimos resultados, né? A gente realmente está conseguindo já em alguns locais fazer porções para substituição de nasal, orelha, né? E a parte de célula de pele também alavancou muito nos últimos anos. E deu, né? Que eu já falei pra caramba aí. Para variar um pouco. A gente gostaria de te agradecer, então, pela disponibilidade. A palestra foi maravilhosa. Acredito que o pessoal tenha gostado também. E daí agora acho que abrir para perguntas. Com certeza. Estou à disposição. Eu vou mandar o link para vocês confirmarem presença no chat, tá? Desculpem a minha queda de internet aqui. Bom, quem gostou do assunto, quem se interessar, quem quiser ver ao vivo e a cores, né? Algumas coisas, não da produção de produtos propriamente, porque isso a gente não faz, né? Mas de cultivo, sim. Tá? Estamos na 104 do Vermelho. Passem lá, deem um oi, que a gente sempre está por lá disposto a mostrar alguma coisa para vocês. Saudades de vocês todos também, o tempo voa, né? Não passem lá para ver, estamos lá, trabalhamos com várias coisas, né? Estamos sempre precisando de gente que queira trabalhar. Volta e meia tem umas oportunidades de bolsa, não sou só eu que trabalho com cultura, né? Tem outros professores que também trabalham com cultura, que também conseguem, né, ver isso, e é interessante.
aprender, e mesmo quem não vai trabalhar com cultura, muito do que a gente aprende no trabalho com cultura, a gente leva depois para outras áreas, sabe, de trabalho com fluxo laminar, manipulação de antineoplásico, de nutrição parenteral, né, essas coisas todas, e essa parte dos biofármacos aí tá bombando, né? É uma indústria que está crescendo muito, já está com uma sociedade específica, estão investindo e já está com coisas bem diferentes aí sendo desenvolvidas. Infelizmente, no Brasil, a gente está sempre indo um pouco atrás, né, do resto do mundo, mas tem coisas legais acontecendo. A Carol vai me levar um chocolatinho. Obrigada, adoro chocolate. Rayane, temos gente de fora, inclusive, trabalhando, viu? Então, uma das minhas bolsistas atualmente é aluna de outra universidade. Ah, ficamos à disposição. Meu e-mail, eu esqueci de pôr aí, analuiza@fevale.br, bem difícil. Então, Acho que é isso então, pessoal. Eu vou finalizar então. Agradeço de novo a prof e a presença de todos. Boa noite. Obrigada pela audiência. Muito bom compartilhar a noite com vocês.